Está começando mais um podcast em parceria com a Lourenço Alimentos. Como a gente falou, são 10 episódios com 10 profissionais da área da saúde, nutricionistas e médicos, falando sobre a nutrição e a nossa saúde. Uma coisa tem muito a ver com a outra. Então, você que quer ter uma saúde completa tem que saber se alimentar. E claro, né, a gente sabe de atividade física, a gente sabe de outros fatores também que acomete. E hoje, a gente recebe aqui no estúdio a nutróloga. Aliás, ela tem um vasto currículo que eu vou pedir para ela, né, mostrar para a gente. A doutora Juliana Jawad, minha médica. Ela é uma pessoa que estuda muito, vai para congresso, sempre traz novidade. E ninguém melhor que ela para falar com a gente sobre a nutrição juntamente com a saúde mental. É isso mesmo. Às vezes a gente nem imagina que o alimento influencia numa ansiedade, numa depressão, mas influencia sim. E a doutora Juliana vai conversar com a gente, dar dicas e falar um pouquinho para a gente entender como é esse movimento. Ju, muito obrigada de você ter aceito o nosso convite. E espero, assim, tem várias perguntas aqui já para você que já enviaram, né? Começando, realmente, a nutrição tem a ver com a saúde mental? Tudo bem? Obrigada pelo convite, Gra. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês. A nutrição, ela está totalmente relacionada com a nossa saúde mental. E aí, quando eu falo saúde mental, a gente pode colocar como bem-estar geral, qualidade de vida. E de uns anos para cá tem crescido muito. Quando eu fiz até a nutrologia foi em 2009 para 2010, mas eu já era psiquiatra antes, né? Então eu fiz as duas especializações. Antes de você continuar, que eu já fui assim atropelando, já querendo saber do assunto, Ju, fala um pouquinho. Você é uma médica formada especializada em? Eu tenho especialização em psiquiatria, nutrologia. E aí eu tenho subespecializações em medicina do esporte, obesidade, ciências da longevidade, terapias injetáveis, tem várias aí. Por isso que eu falei que o currículo algumas dela pós-graduações aí, né? E aí eu acabei juntando tudo isso. Então hoje o meu trabalho ele é muito voltado para a saúde mental com qualidade de vida. Então, eu abordei a psiquiatria com a nutrologia. Por isso que é um tema que, assim, eu amo falar, que eu estudo muito e que eu vejo muito resultado. Porque quando eu comecei a psiquiatria, era muito medicamentosa. Sim. Ainda tem muito essa questão dos medicamentos. Mas você sabe que muitas pessoas, né, que a gente conversa, às vezes é indicado por um médico a procurar um psiquiatra. E eles falam assim, não vou porque eu vou chegar lá, eles vão dar medicamento e não vai me ajudar. É a visão que nós temos como paciente. E você é uma pessoa totalmente diferente. Tanto que quando me perguntam assim, você tem alguém para indicar? Eu digo a Juliana porque ela trabalha de uma outra forma, né? Ela começa lá do fundo, né? Desde a alimentação, que faz total diferença. Por isso agora eu vou deixar você continuar falando sobre essa relação de nutrição. Isso, então, quando a gente vê o tratamento, que foi o que me fez buscar, na verdade, a nutrologia, foi essa insatisfação nos tratamentos psiquiátricos, porque você chegava num certo ponto e você não tinha evolução. Ou assim, eu tratei sua depressão, mas eu não consigo fazer você ter aquela alegria, aquela energia, aquela disposição que às vezes os remédios mesmo acabam prejudicando um pouco quando você não faz o contexto, né, Gra? Então, quando a gente fala, por exemplo, da nutrição, ela entra um leque de outras situações. Então, por exemplo, um paciente que está na minha frente, eu sempre vou questioná-lo. O que ele come, se toma algum suplemento, se ele faz atividade física, se ele dorme bem, qual é o nível de estresse, porque hoje todos estamos submetidos a muito estresse, né? Só que assim, como nós vamos lidar com isso? Como que a gente consegue usar estratégias e recursos para poder melhorar? Então, o que eu sempre digo os pacientes, nós somos pessoas integrais, então não adianta eu olhar um ponto, vou lá, passo um remédio, eu vou melhorar você num determinado momento. Mas e aí se a gente pensar ao longo do tempo, né, Gra? Por isso que a nutrição é tão importante. É um dos pilares que eu falo na nossa saúde física, mental, longevidade, todos esses aspectos, né? Como os alimentos, eles acabam influenciando, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre quais alimentos são benéficos para a saúde mental.
Quando a gente fala, tem muito essa pergunta, até nas redes sociais, quando eu posto alguma questão, o que eu posso comer, o que eu posso ingerir? Muitas vezes nós temos que tirar, porque a nossa alimentação ela foi sendo construída pela questão da industrialização, da modernidade, da praticidade, a gente tem que ter ali coisas na mão mais práticas. E aí a gente entrou, McDonald's, industrializados, as caixinhas, as frituras, tudo que é processado demais. Então, é muito mais simples do que a gente pensa, só que a questão é pôr em prática. Então, quando a gente pensa quais são os alimentos para a minha saúde mental, são os alimentos que vão ser também para a sua saúde geral. Então, é a tal da comida de verdade, que hoje se fala tanto. E o que é comida de verdade? É aquilo que não está enlatado, processado, em caixinha, cheio de açúcar, porque daí entrou nessa questão, né? Ah, não podemos comer glúten. Aí a indústria foi lá e fez aquele monte de produtos sem glúten. Só que alguns, na hora que você vai ler, tá cheio de açúcar. Então tem toda essa questão. Então, quanto menos empacotado, agora sim eu não posso comer mais nada, pronto, pode. Agora, o que você faz 90% do seu tempo? É isso que é o mais importante. Então, quando me perguntam quais os alimentos, eu falo, é o mais natural possível, o mais que você vai ter que fazer, preparar. É o simples do arroz, do feijão, do ovo, das frutas, dos legumes, das verduras, que são ricos em vitaminas, em nutrientes, antioxidantes e que vão ajudar em todo esse processo mental. E, às vezes, tirar. Então, assim, às vezes é reduzir realmente produtos que inflamam, a farinha branca, às vezes o excesso do café, excesso do álcool, o cigarro, que são coisas que vão prejudicando, né? Então eu falo, tem que ir fazendo uma organização e uma limpeza para cada organismo, né? Mas sempre quando a gente olhar para o natural, para o mais ali, produto que vem da terra, que é onde você está no caminho mais certo. Para você ter a saúde mental, né? Como eu abri falando, existem vários fatores, né? A atividade física, que a gente sabe que é super importante, a alimentação, que é o que a gente está conversando aqui, sono também, né? O sono, ele relaciona muito com isso, né? Totalmente, porque assim, tem muito, isso é bem consolidado cientificamente, pessoas que têm um padrão de sono alterado ou de acordar muito de madrugada, que é a insônia intermediária que a gente fala, ou aquele sono curto, né? 5 horas, a gente fala, eu durmo 5 horas, eu estou bem. Uma hora vai gritar, não é bem assim. A gente tem ali a média, 7 horas seria o saudável, mas vai variando, né? Mas tem um mínimo ali de 6 horas bem dormidas que você precisa. E quando você tem essa irregularidade, ou pessoas que trabalham em turnos noturnos, e aí tem que dormir de dia, mesmo que você durma a mesma quantidade de horas. Não é a mesma coisa. Não é igual. Então, seu nível de estresse vai ser maior. A parte neuroquímica cerebral, ela vai alterar. Então, são pessoas que têm maior chance de problema cardíaco, obesidade, depressão, ansiedade. Isso, assim, é bem consolidado cientificamente. Jura, não sabia. Ele altera que nem, até se você falar na questão de obesidade, né? Por que engorda não dormir? Você altera hormônios da saciedade, da fome. Então, são pessoas que têm mais vontade de doce, de carboidrato, de alimentos calóricos. Então, assim, você vai tendo repercussões. Aí você ganha peso, aí você se inflama. Aumenta também a questão do estresse, né? Porque se você não dorme, vê uma noite que você já não dorme direito. Você acorda irritada. O outro dia já muda, né? Já tá mais irritada, a concentração já altera. Imagina isso, tem pessoas que trabalham anos assim, em períodos noturnos ou que não dorme bem. Isso é um grande problema também, viu, Gra? Mas isso aí ele reverte ou não? É uma coisa que você destrói e não volta? Claro, é reversível desde que você consiga mudar seu estilo de vida. Então, assim, eu tenho pacientes que trabalham em período noturno e a gente não vai conseguir mudar isso por várias questões, né? Mas o que a gente faz? A gente tenta melhorar um pouco o padrão de sono durante o dia, tenta suplementar antioxidantes, vitaminas, modular a questão do estresse. Agora, é igual se fosse um sono noturno? Não é. Aí vamos supor que parou, então regulou o sono, está dormindo à noite. Aí a gente vai trabalhando essas questões inflamatórias, né, Gra? Porque o grande problema, a base de tudo isso que a gente está conversando aqui, é um processo de inflamação, que é uma inflamação muito sutil que a gente tem
e que vai alterando a parte química cerebral e nosso corpo como um todo. Né? Então, o segredo é desinflamar o organismo, né? Desinflamar. E é tão difícil, né? E o nosso estilo de vida já propicia essa inflamação. Não é? Começa pelo estresse, alimentação, mas assim, a gente tem que buscar, pelo menos, ir melhorando isso, porque senão lá na frente é onde vão surgir os problemas, né? Sim. Então, infarto, AVC, câncer, que tá um monte aí, né? Tudo isso está ligado também. Continuando falando um pouco do sono, a melatonina. O que você acha da melatonina? A melatonina, ela é um excelente regulador do nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo que a gente fala do dia e da noite. Então, mesmo para pessoas que às vezes têm esse turno à noite, a gente tem muita indicação de usar para tentar dar uma, vamos dizer, uma controlada ali no sistema, né, do sono, da vigília que a gente fala. Ela pode ser um potente indutor de sono. Pessoas que usam, às vezes, muito hipnótico, remédio, por muitos anos, é um pouco mais complicado. Eu tenho casos que eu consigo desmamar, coloco a melatonina, às vezes alguns outros suplementos, mas ela acaba ajudando muito. E é um sono de qualidade, porque a gente tem a melatonina. Então, na verdade, a gente suplementa quando a gente está em deficiência. E aí essa suplementação melhora muito, porque é um sono diferente do remédio. É um sono que você tem as fases do sono, então você realmente descansa, né? É um sono reparador. Agora, é para todo mundo? Depende, né? Igual eu falei, tem gente que às vezes toma medicamento, então tem que ter outros recursos por trás. Mas ela é um ativo também que ele é muito anti-inflamatório. É isso que eu ia falar, eu estava lendo sobre ela. Inclusive, a Lourenço Alimentos mandou para você de presente uma melatonina. Obrigada. E essa melatonina fala também sobre, além de, né, da gente ter uma qualidade de sono melhor, ele é um antioxidante, né? Isso, ele é um excelente antioxidante, anti-inflamatório. Tem vários estudos aí para muitas coisas que estão surgindo. Então, já faço um aliado. Já prescrevo há muitos anos, assim, é bem interessante. Vamos voltar para a alimentação, Ju. Você estava falando que o pior vilão é a inflamação. E os alimentos são dos fatores que acho que são mais fortes em cima da inflamação, né? Então, quer dizer que se a gente tirar os processados, os glútens, açúcares, né? Acho que tudo que é pó branco tem que ser... Isso aí já diminui a inflamação. Mesmo quem está tendo tá em pico de ansiedade, pico de depressão, ou tem... ou no caso, quando a pessoa está tendo a depressão, existe algum... Vamos falar de tratamento, né? Que você indicaria para segurar um pouco isso? Tem muita relação com isso, Graxa. As pessoas têm falado muito da questão do eixo intestino-cérebro, né? E o porquê de tudo Falam isso. que é o segundo, que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, eu já vou aproveitar, deixa para entrar nisso, que daí vai explicar isso que você me perguntou. Quando a gente fala o porquê da alimentação, hoje a gente tem muito certo que o que você ingere, você seleciona as bactérias do seu intestino. Então, se eu tenho uma alimentação rica em farinhas e açúcar, eu vou ter um perfil de bactérias no meu intestino. Se eu ingiro bastante fibras, que são os prebióticos, né, alimentos mais vegetais, você vai ter um outro tipo de bactérias que essas sim vão produzir substâncias, tipo butirato, algumas outras, que são substâncias anti-inflamatórias e que ajudam a regular a parte química também cerebral. Ao contrário da outra, que já gera uma microbiota inflamatória, que a gente fala muito do leaky gut, né, que são as células do intestino que tem certas aberturinhas, e aí entram alimentos, resquícios ali e gera um processo até imunológico. Então, ele é muito maior do que a gente imagina. Olha. E hoje já tem uma associação desse leaky gut com relação ao cérebro, como se lá também tivesse essa questão. Isso ainda está em estudo, mas já está surgindo, né? Que é o que a gente fala neuroinflamação. Então, a inflamação que a gente tem no intestino, no nosso organismo, a gente também tem no nosso cérebro. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes você, por exemplo, entrando na psiquiatria medicamentosa, eu passo um remédio, o paciente tem uma melhora muito discreta, ou melhora e piora, ou não sustenta. Se ele está se alimentando muito mal, está com esse leaky gut, está com alteração da microbiota, o resultado fica muito mais aquém.
Se você modula essa parte inflamatória, alimentação, normalmente a resposta é melhor, né? E você acaba melhorando outras questões também. Até a absorção de nutrientes, né? Exatamente, porque quando você pega a parede intestinal inflamada, você não consegue nem absorver, né? E essas bacterinhas que a gente fala que parecem inócuas, elas produzem substâncias. Um outro até alerta que eu vou aproveitar e falar, Gra, assim, probióticos. As pessoas pegou uma certa moda de ir lá na farmácia e comprar um monte de probióticos. Sim. Você sabe que até hoje, até eu vou procurar para te mostrar, eles estão startando na internet 2 probióticos, que tem 2 nomes, eu vou achar aqui, que emagrecem. Tá. Né? E tem médicos indicando. E é um pouco complicado isso, não é? É complicado. Porque cada um é um, né? Porque assim, você pode ter duas situações. Eu até vou procurar enquanto você vai explicando. Você pode ter duas situações. Você pode ficar tomando esse probiótico, que às vezes vai ser perdido no próprio sistema digestivo, na evacuação. E você pode gerar uma superflora bacteriana que vai desregular as outras bactérias também. Então, ela tem uma função? Ela tem uma função, mas para quem e quando? É a mesma coisa do terreno que você vai fazer um plantio. Se você não preparar, colocar fertilizante, você não aguar, não adianta jogar semente que não vai nascer. Sim. Ali é a mesma história. Se você joga aqueles probióticos no meio do intestino totalmente inflamado, totalmente desregulado, não é aquilo que vai fazer a mudança, entendeu? Ou ela é muito sutil, né? Exatamente. Eu acho que um dos principais começos para quem quer começar, sabe aquela coisa? Você que está assistindo fala, não, eu quero mudar, eu quero começar a desinflamar meu organismo. A melhor dica seria começar pelo intestino. Isso, Gra, começar pelo intestino e assim, começar com essas mudanças alimentares, né? Até teve um post que eu fiz essa semana que foi interessante, coloquei sobre o glúten, a farinha, o açúcar, né, pra retirar. As pessoas, mas o que eu vou comer? Como assim? A questão é, não vou tirar glúten total para todo mundo, mas tem pessoas que realmente têm que ter uma restrição. Não vou tirar o leite para todo mundo, mas a maioria tem intolerância e você está inflamando. Então, acho que é selecionar e dentro dessa linha tentar ir fazendo mudanças. Não dá para mudar de uma hora para outra, né, Gra? Se pegar alguém que vive de Coca-Cola, de hambúrguer, você não vai virar de um dia para o outro. Mas eu falo, se uma das 3 refeições você já mudou, você já está fazendo um começo. Final de semana, reduz. É final de semana inteiro bebendo, comendo tudo errado. Reduz. Um jantar, um churrasco. Porque assim, isso vai dar diferença. Parece que não, mas vai dar diferença, né? Então, vai começar sozinho? Começa devagar, comece mudando. O café vai tirando o açúcar, reduz um pouco a quantidade do doce, vai pôr um bolo, põe um pouco menos, né? Acho que tudo é querer, né, Gra? Informação a gente tem muito hoje em dia, né? Sim. Mas falta a questão de aquela proatividade de querer. Por isso que às vezes os profissionais são importantes por isso, né? E falar, nem todo mundo pode passar. Mas então, vamos buscar informação. Dá para colocar em prática, Sim, né? sim, tem que querer, né? Com certeza. Ó, eu vou te mostrar, é lactobacilos, ó. Tá. Acho que é ramossos. Ramossos, assim que fala? Isso. Para, a perda e manutenção de peso em homens e mulheres obesos. Eles estão indicando para comprar. Tá. E o outro é o Gasseri. Gasseri, isso. Que fala que ele regula a gordura abdominal. Porque assim, eles vão fazendo estudos e aí mostram, por exemplo, numa população obesa e na população mais magra, que a magra tem mais desses tipos de lactobacilos. Aí chegam à conclusão que tomando lactobacilos você vai ter a perda de peso. Então ele ajuda, mas é igual eu falo, às vezes, tal suplemento ajuda a emagrecer, tal suplemento. Vamos com calma. Pode ajudar? Pode, mas assim, se não fizer mais nada e tomar, vai ajudar? Não vai. Agora a pessoa está entrando numa rotina alimentar, atividade física, se alimentando bem, desinflamando, aí você coloca, fala a cereja do bolo. É igual suplementos, aí você vai colocar. Aí sim o resultado pode ser legal, né? Porque senão, Grau, o que acontece? Igual eu falei de comprar na farmácia e tomando aleatório, porque é bom probiótico. Não é assim, né? É muito do que você coloca para dentro de alimento que a gente tem essa... E olha, de vira e mexe eu faço uma desintoxicação de uma semana, que eu gosto muito, você sabe, da medicina ayurveda também. E eu estava me sentindo meio inflamada, e aí eu fiz uma dieta com a Marina, que é a Marina Lourenço até, que é da medicina ayurveda.
E tirou tudo. E aí, dentro do meu dosha, eu não podia comer nada cru, tudo cozido e tudo muito limitado. Então, aquela semana eu mudei totalmente minha alimentação. Se eu falar para você que o meu intestino, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, tive muitos gases, porque eu acho que vai mudando a microbiota, né? Isso, exato. Eu tive muitos gases, minha barriga ficou super estendida. E olha, comendo alimentação. Por quê? Porque eu acho que deu o choque do meu dia a dia, que não é bom, eu sei disso. De repente, comendo realmente alimentos saudáveis, cozidos, para ajudar na digestão, né? E tudo mais. E aí eu falo, gente, realmente, o intestino, ele é... Né? Ele tem Você vê como a mudança já refletiu... Em uma semana. E aí que é legal quando faz um processo, porque às vezes também a questão de detoxificação tem um pouco até a banalização, mas tem uma forma de detoxificação que ela é válida realmente, sim, né? Sim. E o importante é assim, fez a detoxificação, começar a manter algumas medidas ali, né? Porque daí você consegue sustentar. E isso já está muito assim, né, Gra? Muito sólido. Você vai fazendo essa alimentação mais regrada, ela vai mudando outros contextos da vida também. Falando né? em alimentação e mudando de contexto um pouco, é o jejum intermitente. Eu tenho um amigo que é até engraçado, mas ele fica 5 dias de jejum direto. E ele diz que quando ele faz, ele consegue ter mais, ele fica mais centrado, mais focado, ele vê que a mente dele muda tudo, ele consegue respostas, ele consegue ter equilíbrio. Isso assim, é o caso dele ou isso realmente acontece com as pessoas? O jejum, ele ainda tem algumas polêmicas, principalmente esses muito prolongados, né? Assim, precisa realmente de um acompanhamento muito próximo. Não é uma conduta que eu tenho de rotina no meu consultório, mas assim, o jejum ele acaba fazendo esse processo de produção de corpos cetônicos ali, que você acaba como você tira o açúcar, você está em jejum de tudo, teu cérebro ele tem que correr atrás, porque normalmente ele é alimentado por glicose. E essas substâncias que a gente produz no jejum, ele ajuda nessa questão do foco, concentração. Agora, só tem que ter cuidado, né, Gra? Porque, assim, fisiologicamente, a gente não é feito para esses jejuns prolongados, né? Tem linhas de trabalho que apoiam super. Eu ainda tenho o meu receio de quando é muito prolongado. Às vezes até tem um benefício ali, imediato, mas a gente ainda não tem as repercussões ao longo do tempo, né? E tudo depende do objetivo, Sim. né? Cada organismo vai de uma forma, mas é igual quando você está numa dieta normal, que a gente fala ocidental, você entra numa dieta cetogênica, que não é o jejum, mas que você retira a questão dos carboidratos, você já tem uma mudança, energia, foco, concentração, porque você regula a parte de insulina, da parte hormonal. Entendi. Então tem um resultado legal, né? Vamos falar de suplementação? Vamos lá. Eu adoro suplementação. Eu acho que, por mais que a gente tenha aí essas pessoas que são regradas, que comem, né, de uma forma saudável, a gente não consegue gerir tudo isso. E vários fatores levam, como a gente estava falando agora, o intestino, que acaba não absorvendo os nutrientes. E mesmo com toda a alimentação que a gente tem, às vezes a gente não consegue obter a quantidade que a gente deveria ter no nosso organismo. Isso. Quais são os suplementos que são mais relacionados com o nosso cérebro, se existe? Tem alguns suplementos que eu falo que são meus xodozinhos, assim, né? Que assim, é difícil o paciente que normalmente acaba não tendo indicação, pelo menos do perfil de público que eu atendo, né? Que é um pessoal eu tenho muito caso de depressão e ansiedade mais grave, refratários, que já tentou vários médicos e vários recursos. Então, eu trabalho muito a suplementação. Por exemplo, o ômega 3, estão falando, é um que, assim, a gente tem uma dieta que é totalmente inflamada, como nós falamos. Rica em ômega 6. E por que o ômega 3 entra? Porque a gente tem que ter um equilíbrio da quantidade do 6 e do 3. E nossa dieta é muito pobre em ômega 3. Então, a maioria das pessoas tem indicação. O brasileiro, ele puxa mais para carne, né? Ao invés do peixe. Carne, a gordura saturada, os óleos vegetais, né, Gra? Então, óleo de soja, canola, milho, todos esses óleos, frituras. Tudo isso é mais para o lado inflamatório. Então, o ômega 3 ele entra como uma gordura boa que tem uma ação na parte química cerebral muito, muito significativa.
além da questão que aí já vem de bônus, além da parte mental, questão física, né? Então, o ômega 3 ele está sendo estudado para várias questões, até na parte de performance física ele já tem alguns indícios e regula a transmissão ali neuronal, né, da parte cerebral, dos neurotransmissores. Então, ele tem indicações muitas vezes para depressão, para ansiedade, para essas questões mentais, além de cardiovascular, né, que eu acho que até está bem falado já. Então, o ômega 3 é um xodozinho meu lá. Outro nutriente que a gente tem muita deficiência, que é difícil só pela alimentação, é o magnésio. Né? Então, Nossa, magnésio, tem se falado muito em magnésio, né? E é espetacular. É mesmo? É. Mas eu sei que tem vários tipos de magnésio, né? Tem, porque eles vão montando a molécula. Então, por exemplo, o magnésio inositol, ele é bastante usado para o sono, porque ele acaba melhorando bem a questão do sono. Tem o dimalato, ele tem uma ação também legal na parte esportiva, parte cognitiva. O treonato também é bem legal para a parte cognitiva. Depressão também uso bastante. E tem alguns que vêm até agora em mix, né? Eles põem 3, 4 tipos. Por exemplo, se eu chegar numa farmácia de manipulação, não é o que a gente está indicando, tá? Mas que é o que eu vou fazer. Eu vou pedir magnésio, quero magnésio. Ele vai saber, ele vai colocar um mix ou ele vai aleatório? Porque ele nunca se falou que tinha alguns tipos de magnésio, né? Eu não sabia que era sua dividido. Eu chego lá e falo magnésio, que tipo de magnésio vem na minha cápsula? Porque você sabe, Gra, que tem diferença. Ó, quando a gente pensar ali na célula do nosso corpo, o magnésio vai ser o magnésio. Mas a ação dele de absorção já muda aí, tá? Tem formas de magnésio que elas são menos absorvidas, só que elas são mais baratas. Então, dependendo do suplemento, eles colocam até para baixar um pouco a questão do custo. Então é melhor chegar com uma indicação. Com certeza, porque também vai direcionar para o seu objetivo. Porque quando eu coloco, por exemplo, magnésio glicina, ele vai liberar no seu corpo magnésio e a glicina, com algumas ações diferentes, né? Então, vai ser mais otimizado. E outra questão é efeito colateral. Então, por exemplo, tem tipos de magnésio que às vezes acabam soltando o intestino, dá diarreia. Aí você pega um paciente que já tem um problema desse, vai lá e toma, ele pode ter uma piora, né? Então, eu falo, os suplementos, eles são excelentes, mas se você for usar numa dose de tratamento, tem que ser direcionado. Então, o magnésio é melhor vir com uma prescrição. Sempre é bom. Né? Porque às vezes também pega um magnésio, às vezes com uma dose muito baixa, né, Gra? Às vezes vai tomar, vai ter algum resultado, mas assim, não vai ser tão efetivo, né? Então, quando dá pra ser, é bem melhor. Ó, né? eu tô anotando, é o ômega, é o magnésio. Já tô fazendo a minha fórmula, hein? Faz a listinha. Que mais? Que mais? Um outro nutriente também, que é bem interessante, é a coenzima Q10. Nossa, também é outra que tá vindo, né? E ele já é tá. antigo, mas parece que agora veio mais forte, né? E assim, esses que eu tô te falando, na verdade, embora às vezes pareça um modismo, mas não são. Eles são nutrientes realmente importantes, né? A coenzima, ela tem uma ação... Vamos pensar, ela é parte de uma mitocôndria lá que a gente tem na célula, que é onde é produzida energia. Então, é como se fosse um alimento ali para a organela produzir energia para o nosso corpo. Então, ela tem benefício na parte cerebral, cardiovascular, parte de energia como um todo, cognição. Também é um outro nutriente que é importante, às vezes, direcionar, questão de dose, do tipo, porque tem, por exemplo, o biquinol é um tipo de magnésio, assim, um derivado, né? Que às vezes tem uma absorção diferente, então para algumas pessoas tem que ser, para o outro. Mas assim, não é um nutriente também que você fala assim, eu vou tomar magnésio por conta, tem um grande risco? Não tem, tá? Coenzima Q10, aliás. Eu tava falando, acho que confundiu aqui. A coenzima Q10, tá? A coenzima Q10 não é um nutriente que tem um problema de risco. O ômega, aí já é um que tem que ter mais cautela, tá, Gra? Mas coenzima é um nutriente bem interessante também, viu? A base dele é a produção de energia celular. Uma energia boa, viu? E um outro também que eu acabo usando um pouco menos, mas eu uso também, é a curcumina, né? Também que tem se falado muito, que você pode usar até desde tempero na sua alimentação. Shotzinho. Você é a favor de shot? Porque tem uma parte médica que fala que não e tem parte médica que fala que sim. Você acha interessante acordar o corpo com shot? Eu acho interessante, assim. Eu não gosto muito, assim, de padronizações, sabe? Pegar aquilo, para todo mundo vai ser igual. Tanto que, assim, se você pegar prescrições de suplementos minhas, você não vai achar uma que é igual à outra, porque eu não gosto de trabalhar com padronização.
Então, é a mesma coisa, shots são interessantes. Mas para algumas pessoas, o shot com limão, cúrcuma de manhã, excelente. Tem gente que já não é. Ou assim, né, Grazi? Às vezes é um momento também. Imagina você ficar aí 5, 10 anos da vida todo dia fazendo shot. Então, assim, tem que ter um motivo de estar ali. Mas eu acho interessante. É uma forma, às vezes, de você colocar um nutriente bom com uma absorção boa, porque você está ali em jejum, normalmente, né? Mas a cúrcuma, ela pode ser um ativo, quando a gente usa em extrato, que tem o curcuminoide, que é o ativo dela, ela é um excelente anti-inflamatório. Ela é muito usada até para dor crônica. Tem algumas evidências na parte de depressão, para alguns pacientes vai muito bem também. Então, assim, é um ativo bem, bem importante também, né? Tem usado bem. Esse tem que ter um certo cuidado, às vezes paciente que usa anticoagulante, que tem algumas restrições, desde que dose mais alta, né, Gra? Então, assim, quando eu falo suplemento, que a gente pega na farmácia e fala assim, mas tem um monte vendendo ali sem receita. Sim. Então, assim, a maioria que tem, o padrão, às vezes não é dose alta, então não é isso que eu tô falando que tem risco. Mas se você vai usar com efetividade para uma dose mais efetiva, aí às vezes tem que ter mais cautela, né? Por exemplo, ômega 3, tomar um comprimido por dia, vai fazer mal? Não. Mas às vezes, para aquele resultado, você vai precisar de um acompanhamento com uma dose mais efetiva, né? Mas ômega 3, cúrcuma, o magnésio, coenzima Q10 são, assim... Pro resto da vida. Eu tenho bastante uso, assim, indicações para isso, né, E qual a diferença? Tem o ômega 3 e o 6, né? Tem o 3, que é esse que é o principal anti-inflamatório. Tem algumas fórmulas que você acha lá, ômega 3, 6 e 9, né? Que muda um pouquinho a molécula. O 6, na verdade, a gente não precisa muito do 6, porque a gente acaba ingerindo mais. Então, eu gosto sempre de usar mais o ômega 3. Mas depende muito nas castanhas, às vezes tem mais ômega 9, aí vai tendo algumas mudanças. Mas o 3 é o principal. O 3 é o principal para dar esse equilíbrio, né? Tem até exames já mais modernos para medir essa questão do ômega 3, ômega 6, mas ainda não é algo que ainda dá para popularizar, né? Mas já está tão em evidência isso que já estão estudando mais e está entrando nessa linha de até exames para isso. Então, Ju, vamos um pouquinho para a Ju, psiquiatra, tá? Com esse estresse que a gente está vivendo, né? Eu desconheço alguém que não tenha estresse, até porque hoje você abre o celular, só coisa negativa, né? É problema financeiro, é problema de guerra, é problema com família, saúde mental. Hoje em dia está todo mundo doente, não adianta, eu tô, o André sempre tá, né? Existe alguma dica que você poderia dar para a gente, quando dá o pico de estresse, para a gente dar uma aprumada? Porque o pico de estresse também causa, né, inflamação. Exato. Então, eu devo estar inflamado o dia inteiro. Tá Como que a gente desinflama isso? Que dica que você... Eu sei que é difícil, cada paciente cada um relaxa ou desestressa de uma forma. Mas tem alguma dica que você poderia dividir com a gente? Eu penso muito assim, Gra. A gente tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Então, as guerras que estão acontecendo, a pandemia que a gente passou, as perdas que a gente tem, que pode ser em qualquer aspecto da vida, social, financeiro, pessoal, tudo isso a gente não consegue intervir. Então, não tem muito o que a gente fazer com isso. Agora, tem os modificáveis, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que é a questão do estilo de vida e dos hábitos que a gente tem e até a questão de processo de pensamento, que às vezes até a parte de psicoterapia ajuda bastante. Então, a gente tem que, diante de um momento ali de pico de estresse, realmente ter um aprendizado de ver com aquilo o que eu posso mudar ou não. Então, eu estou num ritmo alucinante de trabalho, não estou dormindo direito, aí começa a ficar doente, aí o corpo grita. E aí, o que eu posso mudar? Começar a dormir um pouco mais, começar a me exercitar, já que eu estou numa correria, pelo menos tentar me alimentar um pouquinho melhor, né? Às vezes buscar uma psicoterapia, porque às vezes não é o problema em si, às vezes é como a gente olha ele, né? Sim. Então, você pegar 10 pessoas passando a mesma situação, cada um reage alguns de um jeito. deprimem, alguns conseguem levar mesmo com sofrimento, melhor, tocar a vida, outros não. Então, é tal da resiliência, Sim. né? E aí é trabalhar realmente esse fluxo de pensamento. Tentar, eu falo, respira devagar,
conta até 10, mas pensa de uma forma positiva o que eu posso fazer por mim, né, Gra? Porque assim... Porque tudo, né, tudo tem lado bom e ruim. A gente tem que aprender. O ser humano tem mania de ir direto pro lado ruim, né? Exato. E esquece o lado bom. Já vai automaticamente. Até uma tragédia né? tem um lado bom. É claro que tem as coisas Sofrimento, ruins. Exatamente. Mas tem que tirar o lado, olhar para o lado bom. Às vezes as pessoas falam para mim, você é muito fria, você, né? Eu falo, gente, não, sabe por quê? Porque eu sei o lado ruim. Mas eu realmente, eu foco o lado bom. Isso. Porque tudo tem isso. E cabe a você enxergar, né? Tentar pegar o aprendizado daquela situação. Porque nada é por acaso, né, Ju? A gente está passando por aquele momento e não é por acaso. Às vezes a gente permite, né? Também. A gente permite. A vida vai nos tentando ensinar, e cabe a nós aprender ou não. Ou a gente vai ficar batendo a cabeça, eu falo, né? Mas não tem muito segredo, né, Gra? Porque assim, sempre pensar o que eu posso mudar, o que não dá para mudar. Porque tem às vezes aquelas situações mesmo, né, de luto patológico, umas situações que a pessoa não consegue voltar para a vida. Sim. Então, assim, são situações que tem um aprendizado e tem que correr atrás para sair daquilo, sim, né, Gra? Sim, porque a gente não está aqui para brincar, né? Exato, não dá para parar. A gente não está nesse mundo para brincar, a gente não veio aqui para se divertir, não. A gente veio aqui para aprender. Isso aí. E eu sempre falo, a gente veio para aprender. Ou pela dor ou pelo amor. Então vamos pelo amor, né? Vamos. Já que tem que aprender. E começando pelo amor a nós mesmos, amor, né? Gente, hoje mesmo eu postei, eu achei fantástico que acabei de postar, sabe? Até vou ler para você, que eu achei fantástico essa frase. Que é bem isso mesmo. Peraí, vamos ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu até por óculos porque eu não enxergo direito, mais de perto. O auto-amor é a lição mais linda. Então, não é? Bem isso. O auto-amor, porque você cuidar do seu corpo, cuidar de você, é um auto-amor. E ninguém pode fazer isso por você. Se a gente não Só que a gente tem que aprender, né? Gra. É uma lição difícil. E assim, não adianta, porque às vezes o ser humano tem tendência muito de colocar a desculpa no outro lado. Sim. Então, eu não fiz isso por causa de você, eu não consegui isso por causa daquilo, eu tô assim doente por causa de você. Mais fácil, né? Na verdade, a gente tem que olhar a nossa responsabilidade, né? E quem vai cuidar da gente? Sem sermos nós mesmos, os primeiros, né, Gra? Então, E hoje também, um outro fator, só pra gente finalizar, sobre a demência, né? Você acha que aumentou muito, principalmente na terceira idade, você acha que anos com falta de suplementação e nutrientes pode agravar a demência futura? A demência, ela tem vários fatores, né? Eu sei que existe o genético, mas você acha que isso acelera o processo? Com certeza, né? O nosso estilo de vida, se você pegar hoje em dia, tem até alguma repercussão isso. Você, às vezes, compara ali pessoas de 70 anos, de 80 anos, um lá na academia, todo, né, com o corpo legal e o cérebro legal, o outro acamado, definhando. Então, assim, isso vai sendo construído, tirando os 30% da genética, 70% não é genética. Então, o que a gente está fazendo? Bastante, né, Ju? Muito 70%. Se é que não vão descobrir que é mais ainda, viu, Gra? Então, porque a gente altera a gene, né, com o estilo de vida. Então, se a gente pegar tudo isso que a gente vai construindo, e a gente está vivendo mais. Sim. Então, assim, como é que eu vou chegar no 70, no 80, 90? Tem gente chegando com 90, 100 anos. Então tem esse fator, realmente, deficiências nutricionais. nutricionais, Eu gostaria de ver, todo mundo fala assim, não, eu não quero viver tanto. Eu quero viver até 100 anos, com qualidade. Bem consciente. Eu falo, hoje eu tenho 50, eu estou no meio. Eu posso viver tudo de novo, tenho mais 50 anos para viver. Mas isso vai depender de como eu me cuido, Exatamente. Né? Por isso que eu falo, nunca é tarde. Tem que começar hoje. Não, pode passar comigo na consulta sexta-feira. A Gra fala assim, você vai começar a academia hoje, não vai deixar para segunda, para terça, para quarta. Atividade física, Ju, né? Fala um pouquinho. Atividade física também é um dos pilarzinhos de estrutura. Então, ela vai manejar o estresse, ela vai melhorar a qualidade do sono, ela vai alterar a microbiota intestinal, a química cerebral. Então, assim, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico, é mais de meio caminho andado, viu, Gra? Já e isso todo mundo pode fazer sozinho, né? Exatamente. Não precisa de ter recursos financeiros e nada demais. Não, né? É verdade. Tem algumas perguntas aqui que me mandaram pela internet, mas eu acho que meio que já respondeu. Os alimentos que são bons para a saúde mental, você já falou. A nutrição pode ajudar a ansiedade, sim, porque a nutrição tem o poder de diminuir a ansiedade, já falou. Como a psicologia ajuda a nutrição.
A psicologia entra nessa questão mesmo de processos de pensamento que a gente falou, né? De modular essa resiliência do estresse, das situações. E aí ela também favorece algumas situações de transtornos de alimentação, obesidade, compulsão, porque a gente tem muita parte de fluxos de pensamento. Sim. Então, a psicologia também é importantíssima. Por que a nutrição pode influenciar nas emoções? A nutrição entra nessa questão realmente inflamatória, que desencadeia alterações. Gente, o resumo de sono. tudo isso é inflamação, tá vendo? Se tem o tomate inflamatório, pode tomar Não, anti-inflamatório. não é isso. Mas é estilo de vida, né, Gra? Sim. E aí vai cercar tudo isso. Exatamente. Há doenças mentais a má alimentação pode provocar? Não, desculpa. Quais as doenças mentais a má alimentação pode provocar? Várias, todas, né? Todas. Depressão, ansiedade, estresse. Qual o alimento que fortalece a mente? Aí é aquela questão do tipo de alimento. Então, o que fortalece é os alimentos que têm vitaminas e nutrientes de verdade, né? Não são os processados. A alimentação natural, o mais natural possível. Entre outras, ó, tem uma que é específica. Qual é a fruta boa para a ansiedade? Existe isso? Não, né? Falam às vezes, por exemplo, banana aumenta a produção de serotonina, para algumas pessoas tem algum efeito ansiolítico, alguns chás, né, camomila. E Mas chá? tem. Você trabalha bastante com chá? Chá eu gosto bastante também. Você acha que as ervas ajudam? Então assim, tem os chás que são mais ansiolíticos. A camomila que eu falei, ela até é interessante para a questão de desbiose intestinal. Olha, ela a tem gente uma tem uma função- relação de camomila para ficar calminho, né? Então, ela tem uma ação legal. Erva cidreiro, mulungu para sono, melissa. São terapias naturais, né? E que ajudam bastante também. Eu gosto bastante dos chás. Olha só quanta dica bacana. Eu falei que eu vou sair daqui, eu vou direto para a farmácia para mandar manipular os meus suplementos. E, gente, a gente, né, na verdade, assim, né, de tudo que ela falou, a gente sabe, né? Não em relação à suplementação que ela falou, da grande importância, mas a alimentação, ela é fundamental. A gente sabe que tudo que é industrializado não faz tão bem e a gente sabe que tudo que é natural é melhor para o nosso organismo. E aí, ó, resumão de tudo é inflamação. E a gente sabe que inflama é estresse, alimentação, a falta de atividade física, a falta de sono, que a gente aborda em todos os temas da saúde, né? É o equilíbrio. Então, a saúde mental também é um dos fatores que são afetados quando a gente não tem uma qualidade de vida perfeita. Então, a gente está com esses episódios justamente para alertar vocês, né? E lembrar da importância da gente parar e pensar e olhar para dentro, né? Porque a gente permite comer mal, a gente permite comer bem, você permite, né, a ser consumida por aquele estresse, por aquela situação, cabe a você permitir ou não. Então, a gente tem que começar a olhar um pouco para dentro e pensar o que a gente põe para dentro também, porque isso vai acabar influenciando muito aí na nossa saúde. Ju, minha linda, Obrigada. Você sabe que eu sou sua fã, adoro Eu também você, sou. acho você, assim, uma Obrigada. médica fantástica, super atual, que está sempre buscando aí novidades para estar trazendo para os pacientes. Agradeço. Obrigada. Espero tê-la mais vezes aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, estar falando para as pessoas, trazendo informações, tá? Muito obrigada, é um prazer. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um tema bacana, com mais médicos, né, nutricionistas, trazendo informação de qualidade, juntamente em parceria com a Lourenço, que é a maior distribuidora aí de produtos saudáveis, que traz mais qualidade de vida, tem suplementação, tem vários produtos aí para agregar e desinflamar o nosso organismo. Beijo para vocês e até semana que vem.